Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Horizonte da Fé. Hoje trago uma mensagem especial para o seu coração, com o tema: Quando a fé parece fraca, Deus te sustenta. Muitas vezes, em nossa caminhada cristã, enfrentamos momentos em que a fé parece se esgotar. O coração fica abatido, os pensamentos se tornam pesados e a esperança parece distante. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele ainda se importa comigo? A verdade é que Deus nunca abandona os seus filhos. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele entende as nossas lágrimas e, mesmo quando nos sentimos fracos, é exatamente aí que o poder dele se manifesta em nós. A palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios 12:9, então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse versículo nos revela uma verdade profunda. Não é na nossa força que permanecemos de pé, mas na força que vem de Deus. Quando a fé parece pequena, quando o desânimo bate, é o Senhor quem nos sustenta. Ele segura em nossas mãos e não nos deixa cair. Pense por um instante. Quantas vezes você já achou que não iria suportar determinada dor, mas de alguma forma conseguiu seguir em frente? Isso não foi apenas resiliência humana, mas o cuidado e a fidelidade de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo também escreveu em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa não é apenas uma frase de encorajamento, mas uma declaração de fé que nos lembra que a força verdadeira vem de Cristo. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos diversos exemplos de homens e mulheres que viveram momentos de fraqueza, mas que foram sustentados por Deus. Elias, por exemplo, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, entrou em uma profunda depressão e chegou a pedir a morte. Mas o Senhor enviou um anjo para fortalecê-lo e renovar as suas forças. Davi, em muitos de seus salmos, derramava sua alma em dor e angústia, mas sempre encontrava no Senhor o seu sustento. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo assim, em que a fé parece frágil e instável. Talvez você esteja cansado, desanimado, sem saber como será o amanhã. Mas eu quero declarar nesta mensagem: Deus é quem te sustenta. Ele é o teu abrigo, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na hora da angústia. No Salmo 121 está escrito: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é a verdade que precisamos carregar no coração. O nosso socorro não está nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem na nossa própria força. O nosso socorro está no Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, não permita que o peso das lutas apague a chama da sua fé. Se hoje você se sente fraco, entregue-se nas mãos de Deus. Ele é quem te fortalece, Ele é quem te sustenta, e Ele não permitirá que você caia. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que, mesmo em meio às tempestades, podemos confiar, porque Ele já venceu por nós. Hoje, nesta mensagem, vamos orar juntos, vamos meditar na palavra e vamos renovar a nossa confiança naquele que nunca falha, o nosso Deus. Prepare o seu coração, porque tenho certeza que o Espírito Santo vai falar profundamente com você. Quando a fé parece fraca, é comum nos sentirmos sozinhos, mas precisamos lembrar que Deus nunca nos abandona. Ele prometeu em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo é como um abraço do Pai Celestial, nos lembrando que a nossa segurança não está em nós mesmos, mas nele. O Senhor nos sustenta com sua mão poderosa, e nada pode arrancar os filhos de Deus da palma de sua mão. Em momentos de fraqueza, é natural que as dúvidas tentem invadir a mente. O inimigo sussurra que não somos capazes, que não vamos conseguir, que Deus nos esqueceu. Mas isso é mentira. A verdade está na palavra. E a palavra afirma que o Senhor é fiel e jamais nos deixará. Pense em Pedro, andando sobre as águas em direção a Jesus. No início, sua fé o fez realizar o impossível,
Mas quando olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. E o que Jesus fez? Estendeu a mão e o levantou. Essa cena nos mostra que, mesmo quando a nossa fé falha, Jesus continua estendendo sua mão para nos erguer. Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele sabe que somos pó, frágeis, e muitas vezes vacilamos. Mas ainda assim, Ele nos ama com amor eterno e nos sustenta com misericórdia. O salmista declarou no Salmo 73, 26: A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que palavra poderosa! Mesmo quando o coração desfalece, Deus continua sendo a fortaleza. É Ele quem coloca paz no meio da guerra. É Ele quem nos dá descanso em meio ao cansaço e é Ele quem renova as forças do abatido. Por isso, se hoje você sente que sua fé está pequena, não se condene. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 17, 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus não disse que precisamos de uma fé enorme, mas de uma fé verdadeira, mesmo que pequena. E essa fé, mesmo em fraqueza, é suficiente para mover a mão de Deus, porque não se trata do tamanho da fé, mas da grandeza de quem confiamos. Então confie no Senhor, entregue a Ele as suas preocupações e permita que a sua presença te fortaleça. Ele é fiel para segurar a sua mão e não deixar que você caia. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, eu te peço, deixe o seu like, escreva aqui nos comentários como essa palavra fala com você e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento. Assim, mais pessoas serão alcançadas pelo amor de Deus. Quando passamos por provações, muitas vezes nos perguntamos: por que Deus permite que eu enfrente isso? Será que Ele não poderia simplesmente me livrar da dor? Essas perguntas são humanas e mostram nossa limitação. Mas a verdade é que, em muitos momentos, Deus usa as nossas fraquezas para nos aproximar dEle e revelar o seu poder em nossas vidas. O apóstolo Paulo experimentou isso de forma muito clara. Ele tinha um espinho na carne, algo que o afligia constantemente. 3 vezes orou pedindo ao Senhor que o livrasse, mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Veja como isso é profundo. Deus não retirou a fraqueza de Paulo, mas transformou aquela dor em um lugar de dependência. Muitas vezes, queremos que Deus remova todas as dificuldades, mas Ele nos ensina a depender da sua graça em meio a elas. É como se Ele dissesse: filho, você não precisa ser forte sozinho. Eu sou a sua força. O Salmo 34, 18 nos traz uma promessa reconfortante. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que quando estamos frágeis, desanimados ou até sem forças para orar, Deus está ainda mais próximo, cuidando de cada detalhe e sustentando a nossa vida. Talvez hoje você se sinta exatamente assim, cansado, sem ânimo, sem direção. Mas saiba que não está sozinho. Deus te sustenta. Ele é como um pai que pega o filho no colo quando ele já não consegue caminhar. Ele nos conduz mesmo quando não percebemos. Lembre-se também do profeta Isaías, que declarou em Isaías 40, 29 e 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esse é um convite para descansar no Senhor. Ele é quem nos fortalece, quem nos dá novas asas para continuar, mesmo depois de dias de fraqueza e lágrimas. Deus sabe que em nossa jornada enfrentamos altos e baixos, e Ele não nos condena por isso. Pelo contrário, Ele usa cada momento de fraqueza como uma oportunidade para demonstrar o seu cuidado. Quando a nossa fé parece falhar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ou seja, até quando não conseguimos orar, o próprio Espírito de Deus ora por nós. Que consolo maravilhoso é saber que nunca estamos sozinhos. O Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas limitações e continua a nos amar incondicionalmente. Portanto, não tenha medo de assumir diante de Deus a sua fragilidade.
Ele não espera a perfeição de você, mas sinceridade. Quando você reconhece a sua fraqueza, abre espaço para que o poder de Deus se manifeste em sua vida de maneira extraordinária. Um dos maiores enganos que podemos acreditar é que precisamos estar sempre fortes, sempre firmes, como se fraqueza fosse sinal de falta de fé. Mas a Bíblia nos mostra que até os maiores homens de Deus tiveram seus momentos de fraqueza, e isso não os impediu de serem usados pelo Senhor. Moisés, por exemplo, sentiu o peso da missão de conduzir o povo de Israel, e chegou a dizer ao Senhor que não conseguia suportar tamanha responsabilidade. Jeremias se sentiu incapaz, dizendo que era apenas uma criança para cumprir o chamado. Jonas tentou fugir da presença de Deus, pois temia a missão que lhe fora confiada. E até mesmo Jesus, no Getsêmani, viveu um momento de profunda angústia, onde orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Se até o Filho de Deus enfrentou momentos de angústia e dor, por que deveríamos achar que com a gente será diferente? O que precisamos aprender é que a fraqueza não é o fim, mas uma oportunidade para depender ainda mais do Pai. É nesse lugar de vulnerabilidade que Deus se revela como sustentador. É como está escrito no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, Ele não está distante, mas bem presente em cada lágrima, em cada suspiro, em cada oração que sai do coração. Muitas vezes, olhamos para as nossas limitações e achamos que não vamos conseguir. Mas Deus olha para nós com amor e diz: Eu sou a sua força, eu sou o seu sustento, eu sou a sua vitória. Ele não exige de nós uma fé perfeita, mas um coração que confia nele, mesmo que em meio à dor. O apóstolo Paulo nos deixou um ensinamento precioso em 2 Coríntios 4:16, 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essas palavras nos lembram que a dor que enfrentamos hoje não se compara com a glória que nos aguarda. A fé, mesmo quando parece frágil, é suficiente para nos conduzir até o propósito eterno de Deus. Portanto, não se envergonhe da sua fraqueza. Ela não te define. O que te define é o amor de Deus que nunca falha. Ele te sustenta hoje, te sustenta amanhã e continuará sustentando todos os dias da sua vida. Entenda, a sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, mas uma oportunidade para que o poder dele se manifeste em você. Quando pensamos na palavra sustento, logo lembramos de algo que nos mantém de pé, que nos dá apoio para não cair. E é exatamente isso que Deus faz conosco em nossos momentos de fragilidade. Ele nos ergue, nos fortalece e não permite que sejamos destruídos pelas dificuldades. Veja o que está escrito em Salmo 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Essa é uma promessa viva. Quando entregamos os nossos pesos a Deus, Ele nos sustenta. O problema é que, muitas vezes, insistimos em carregar fardos que não fomos feitos para suportar sozinhos. Tentamos resolver tudo na nossa força, até que chegamos ao limite e sentimos que não conseguimos mais. Mas o Senhor nos convida a lançar sobre Ele as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós. É importante entender que ser sustentado por Deus não significa que não teremos problemas. Significa que, mesmo no meio dos problemas, não seremos esmagados. É como está escrito em 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olhe como o cuidado de Deus é detalhado. Podemos até ser abatidos, mas não destruídos. Isso porque o Senhor é quem nos sustenta em cada passo da caminhada. Lembre-se de quando Israel atravessava o deserto. O povo murmurava, se cansava, temia, mas Deus nunca os deixou sem sustento. Todos os dias, Ele enviava o maná do céu e fazia a água brotar da rocha. Isso nos mostra que,
Mesmo nos lugares mais secos da vida, Deus continua providenciando o que precisamos para sobreviver. Talvez hoje você esteja enfrentando um deserto em sua vida espiritual, emocional ou financeira. Talvez a fé esteja enfraquecida e você se pergunte: como vou conseguir vencer tudo isso? Eu quero te lembrar: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele sustentou o seu povo no deserto, Ele também vai sustentar você em meio às suas batalhas. O segredo está em confiar. Confiar não significa ter todas as respostas, mas descansar sabendo que Deus está no controle. É aceitar que a nossa visão é limitada, mas a dele é perfeita. É crer que mesmo quando não entendemos os caminhos, Ele continua sendo fiel. Jesus nos ensinou em Mateus 6,26: olhai para as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida das aves, quanto mais não cuidará de você, que é filho amado dele? Isso deve trazer paz ao nosso coração. Não estamos à deriva, não estamos esquecidos. Temos um Pai que nos sustenta em todo o tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, entregue os seus medos e preocupações ao Senhor. Ele é quem renova suas forças. Ele é quem te ergue quando você cai e é Ele quem te capacita a seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil demais. Muitas vezes, quando estamos fracos na fé, pensamos que Deus está distante de nós. Mas, na verdade, é nesses momentos que Ele está ainda mais perto. A palavra nos garante em Salmo 145:14: o Senhor sustém a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Veja que promessa maravilhosa. Todos os que caem, todos os que estão abatidos, recebem o sustento de Deus. Isso significa que não existe fraqueza que possa nos afastar do amor do Senhor. Mesmo quando tropeçamos, Ele está pronto para nos levantar. É importante lembrar que a nossa caminhada de fé não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de perseverança. Haverá dias em que correremos com alegria, mas também haverá dias em que mal conseguiremos dar um passo. E sabe o que acontece nesses momentos? Deus nos carrega no colo. Ele não permite que fiquemos para trás. No livro de Deuteronômio 33:27 está escrito: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estão os braços eternos. Isso significa que, mesmo quando não temos forças, os braços eternos do Pai nos sustentam. Ele não nos deixa cair no vazio, mas nos ampara e nos guarda em seu amor. Talvez você esteja atravessando noites escuras em sua vida. Talvez tenha chorado em silêncio, sem que ninguém perceba. Mas saiba, Deus vê cada lágrima. Ele recolhe suas dores e transforma seu choro em esperança. O Salmo 35 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria não é apenas a ausência de problemas, mas a presença do Senhor que nos renova, mesmo em meio às lutas. Ele é a fonte que nunca seca, o amigo que nunca falha, o sustento que nunca nos abandona. Pense na história de Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde. Aparentemente sua fé havia se tornado fraca, mas mesmo assim ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Essa convicção o sustentou até o dia da restauração. Assim também acontece conosco. Mesmo em momentos de dor e fraqueza, precisamos declarar: eu sei em quem tenho crido. A fé pode vacilar, mas a fidelidade de Deus jamais vacila. E aqui está uma verdade poderosa: não é a força da sua fé que te sustenta, mas o Deus em quem você coloca a sua fé. A fé pode parecer pequena, mas o Senhor é grande o suficiente para te segurar e te conduzir em segurança. Por isso, não desanime. Continue firme, mesmo que seja com passos pequenos, porque não é a velocidade que importa, mas a direção. E se você está caminhando com Cristo, pode ter certeza: Ele vai te sustentar até o fim. Um dos maiores segredos para ser sustentado por Deus em tempos de fraqueza é permanecer na sua presença. É ali, no lugar de oração e comunhão, que encontramos forças que não vêm de nós mesmos. Jesus nos ensinou isso em João 15:5, quando disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Sem Ele, a caminhada se torna insuportável. Mas quando permanecemos nele,
Ainda que as lutas venham, encontramos forças sobrenaturais para continuar. Muitos acreditam que fé é simplesmente acreditar que tudo dará certo. Mas a fé verdadeira vai além. É confiar em Deus mesmo quando tudo parece dar errado. É acreditar que Ele continua no controle, mesmo quando não vemos saída. É descansar no seu amor, ainda que a tempestade esteja forte. Lembre-se da história de Daniel na cova dos leões. Humanamente era impossível escapar, mas a fé dele estava em Deus. E foi o Senhor quem fechou a boca dos leões. Isso nos ensina que não é a circunstância que determina o resultado, mas o poder de Deus agindo em nosso favor. Outro exemplo é o de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam feridos, presos e injustiçados, mas escolheram louvar a Deus. E enquanto louvavam, Deus abriu as portas da prisão. Isso nos mostra que mesmo em meio às piores situações, podemos escolher adorar, porque é Deus quem nos sustenta. Talvez você esteja se sentindo preso em alguma área da sua vida, preso em preocupações, em dores emocionais, em dificuldades financeiras ou em crises espirituais. Mas eu quero te lembrar que, assim como Deus sustentou Paulo, Silas e Daniel, Ele também está sustentando você hoje. A Bíblia nos assegura em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que promessa maravilhosa! Ainda que todos se afastem, ainda que você se sinta sozinho, Deus garante que estará contigo em todo o tempo. E quando essa verdade se torna real no coração, a fé se fortalece. Mesmo que ela pareça pequena e frágil, Deus a renova e a sustenta. É como uma chama que o Senhor mantém acesa, ainda que os ventos da vida tentem apagá-la. Por isso, não se entregue ao desânimo. Continue buscando a presença de Deus. Ore, mesmo que sejam palavras simples. Leia a palavra, mesmo que seja um versículo por dia. Louve, mesmo que seja entre lágrimas. Porque cada passo de fé que você dá é sustentado pelo Senhor. Ele está contigo, Ele é o teu sustento, e Ele vai renovar as tuas forças. Diante de tudo o que meditamos hoje, podemos ter a certeza de que a nossa fé pode até vacilar, mas o amor e o cuidado de Deus nunca falham. Ele é o nosso sustento, a nossa fortaleza e a nossa segurança em todos os momentos da vida. Se você chegou até aqui nesta mensagem, é porque Deus queria falar profundamente com você. Ele conhece o seu coração, sabe da sua luta e está te lembrando. Filho, filha, eu sou o teu sustento. Mesmo quando você se sente fraco, eu estou te segurando pela mão. Agora eu quero orar por você. Oração. Senhor Deus e Pai amado, eu te agradeço por esta palavra que fala ao nosso coração. Pai, eu oro por esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces as suas dores, as suas batalhas e as suas lágrimas. Talvez a fé dela esteja fraca, mas eu peço que o Senhor a sustente com o teu amor e com a tua força. Renova as suas forças, Senhor, assim como está escrito em Isaías 40:31. Que ela sinta a tua presença agora, que receba paz, consolo e esperança. Eu declaro em nome de Jesus que ela não está sozinha, porque tu és o Deus que sustenta, que fortalece e que nunca abandona. Obrigado, Senhor, porque em ti somos mais que vencedores. Amém. Querido irmão, querida irmã, creia. Deus está com você. Ele vai te sustentar hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Mesmo quando sua fé parecer fraca, lembre-se, o Senhor continua sendo fiel. Antes de encerrarmos, eu quero te pedir, se esta palavra falou com você, deixe o seu like neste vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas. Escreva aqui nos comentários, Deus é o meu sustento, como uma declaração de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de forças. Assim, você será um instrumento de Deus para edificar outras vidas. Que a paz de Cristo encha o seu coração e que o Senhor continue sustentando a sua vida todos os dias. Deus abençoe você. E até a próxima mensagem aqui no canal Horizonte da Fé.